Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou Marina Colerato, editora do site Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. Chegamos no podcast Backstage e a nossa convidada, vocês provavelmente já ouviram falar, porque ela já deu entrevista para o Modifica algumas vezes, a gente já conversou com a Dani, eu já estive num evento da Dani, é a Daniela Auler. Dani, primeiro agradecer a presença, a gente estava falando aqui em off que vamos começar 2021 com o pé direito, dentro do possível que esse ano nos reserva. E Dani, eu vou começar pedindo para você primeiro se apresentar um pouco, lembrando que hoje o nosso papo é sobre moda inclusiva, mas é sobre muito mais do que isso, porque é sobre trajetória da Dani, é sobre compartilhamento de repertório que vai para além da moda inclusiva. Então, Dani, primeiro, conta um pouco da sua trajetória, como é que você chegou nesse seu contato com a moda inclusiva e talvez depois a gente pode pensar o que te faz permanecer, mesmo num cenário tão difícil que é o da moda. Bom, primeiro, Mari, muito obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui compartilhando, trocando, né, com você. É uma honra. Bom, eu sempre gostei de moda, né, de essa coisa da costura, da minha avó, da minha tia, assim, então eu lembro sempre das mulheres na minha casa costurando, minha mãe com tricô, e já na hora de estudar, né, de se formar, assim, já tinha um pouco assim de, vai estudar para fazer moda, né? Hoje eu tenho 45 anos e eu me formei na primeira turma da Embi Morumbi à noite, então a moda era estava começando, né, essa questão de se formalizar, as pessoas ainda entendiam a moda assim só como essa coisa da costura, né, sem olhar todo esse movimento cultural mesmo que ela tem, né, que ela expressa. E minha família é da área da saúde, e aí eu fui lá, lutei, acabei fazendo ciências sociais, hoje eu entendo o porquê, mas não fiz até o final. Aí eu fui estudar moda e peguei aquele começo, né, que eu falo, nossa, da representatividade mesmo da moda brasileira, que era aquele começo do Fitoervas, depois do Morumbi Fashion, o Fashion Week. Trabalhei, né, em tudo que você pode imaginar, em todos os segmentos da área da moda. E aí eu tive uma crise. Eu abri uma loja na Vila Madalena, eu tenho uns 20 anos, fui assaltada, depois voltei para o mercado, e aí eu tive uma crise em ver como que eu saí, eu lembro do Bom Retiro tarde, umas 8, 9 horas, e era muito lixo nas esquinas. Todo o processo, né, de contratação de todos os colaboradores, né, desde as costureiras até a parte de tudo, né, de todo o processo mesmo dos ciclos. E aí eu falava, nossa, gente, como que eu vou trabalhar com uma coisa que não vai de acordo com a minha essência, né? E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E nesse momento, assim, eu não acredito mais no acaso, né? Acredito nas sinergias da vida. Eu encontrei a doutora Lina Mara Riso Batistella, que é uma médica fisiatra, e conversando com ela me inspirou, e na época era diretora do Hospital de Rede de Reabilitação Luci Montoro, e ela falou, Daniela, por que você não vai no hospital com o seu olhar de design? Porque não é possível que hoje, né, e na época a gente estava no auge dos tecidos de tecnologia, né, começando com aquela questão dos tecidos inteligentes, e pensar em alguma questão que possa facilitar a vida da pessoa com deficiência. Isso foi em 2008, e eu aceitei esse desafio do universo. E aí a minha vida se transformou, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E aí lá eu comecei a fazer um estudo. Foi muito desafiador, ainda é desafiador, né? Mas no começo foi demais, as pessoas tinham preconceito mesmo em relação à moda e em relação à pessoa com deficiência, né? E as próprias pessoas, né? Que a área da moda tinha, a área da saúde tinha, né? De juntar as duas coisas, então assim, foi um trabalho bem desafiador, mas teve muito apoio assim dos terapeutas ocupacionais, dos pacientes, foi um aprendizado maravilhoso. E assim comecei a minha jornada. E aí, isso se desenvolveu para um trabalho da vida, né, Dani? Inclusive culminando no evento sobre moda inclusiva, que eu já participei uma vez, foi super interessante. Por que vocês decidiram, você decidiu que o evento era uma coisa importante, naquele formato, enfim...
Compartilha, porque eu acredito que isso veio também muito da sua experiência, tanto na moda quanto com as pessoas com deficiência, né? Então eu queria que você compartilhasse um pouco sobre a sua experiência com o evento. Nesse início dos estudos, eu não tinha nem base, sabe, referência bibliográfica, nada, né, Mari, dentro do hospital. Então foi muito interessante mesmo, porque era um bate-papo mesmo com as pessoas de entender como que é a beleza para você, né? Como que você se veste? Aí eu tinha depoimentos assim, meu sonho é voltar a usar uma calça jeans, eu não consigo. Tinha uma adolescente que teve um AVC e um lado paralisado que não conseguia nem fazer a reabilitação porque não queria colocar calcinha. Então foi essa construção, desde a funcionalidade até a expressão da moda e até a identidade, né? Que aí a gente começar a perceber que as pessoas com deficiência acabam perdendo a identidade e a sociedade mesmo, a própria família, infantilizando. Então, de como a moda é importante, né? Então, esse foi o ponto assim, de resgate. E aí, na época, foi criada a Secretaria de Estado do Direito da Pessoa com Deficiência, porque não existia como política pública, existia só uma secretaria municipal. Quando a Secretaria de Estado foi criada, a doutora Lina Mara foi convidada para ser secretária. E a gente já estava bem adiante nos estudos, né? Já estava com bastante material. E aí a doutora Lina Mara olhou para mim e falou: Daniela, a moda ela é uma forma assim lúdica da gente estar trabalhando a questão da inclusão na sociedade, porque né, nessa época, uns 18 anos até que a gente começou isso, a questão da pessoa com deficiência nas mídias era só para falar em relação à saúde, né, ou a doença, ou as questões de hospital, de remédios, e não tinha nada assim em mídias e de expressão mesmo, de veículos, né, de comunicação, falando sobre a potência do ser. E aí a moda, ela traz isso, né? Então a ideia foi trabalhar a moda como um ato político, isso eu gosto muito. E aí, dentro desse cenário, num cenário de uma Secretaria de Estado como política pública, né, como a moda como um ato político, o que eu pensei, trabalhar com os estudantes, né, que são o futuro, de como essas pessoas já vão começar a pensar os corpos, por todo o histórico que a gente tem em relação, né, à questão da diversidade, e acredito que essa geração aí mais nova já está, né, com tudo isso que aconteceu, que a gente ainda vai conversar hoje, todos esses cenários, e pandemia, e vozes, e internet, né, a internet já foi um grande impulso transformador, né, da sociedade, das vozes. Então, acho que essa geração mais nova tem até mais contato com esses assuntos, né? Eu acredito que essa minha geração, a gente tinha escolas especiais, né? Então, as pessoas com deficiência não estudavam juntos. Então, as crianças, elas são criadas separadas e depois adulta, né? Como que é isso? Então, a gente não tem esse contato, as pessoas não sabem nem como que elas cumprimentam, né? Como que elas atendem numa loja de roupa, o que essa pessoa quer. E aí, fui trabalhar com os estudantes e criei o concurso. E aí o concurso chama como chamava, né? Moda Inclusiva, foram 10 anos de concurso, onde somos pioneiros no mundo, né, em relação a esse conceito, assim, de aliar a funcionalidade, a beleza, a identidade, essa expressão mesmo. E foi muito legal, porque hoje eu recebo trabalhos de estudantes, né, de moda, falando sobre o tema, e o mercado absorveu o nome, né? Isso foi muito interessante, o nome do concurso, né? Por isso veio a Moda Inclusiva. E essa foi a experiência, assim, esse início, né? E o concurso era por quê? Então, para estimular os estudantes a terem contato com pessoas com deficiência. Porque quando você vai criar uma peça, você tem que conversar com a pessoa. É isso que eu acho que é o mais legal da moda inclusiva, é você ter esse contato, né? Porque as pessoas falam, mas onde eu vou conversar com alguém? Como que eu vou saber? É você co-criar junto, né? É co-criar junto não que já se fala, né? Mas tipo, co-criar, né? Uma rede. Então você vai conversar com o seu público, que é a pessoa com deficiência, com alguém da área da saúde, com a costureira. Então, acho que eu gosto da moda inclusiva porque ela tem realmente essa questão da rede, de estarmos juntos nessa construção, né? Esse orgânico aí. Então, o concurso começou por conta de fazer essa rede entre os estudantes de moda e as pessoas com deficiência para criarem juntos as peças interessantes, né? Com funcionalidades e criatividade para o concurso. Ô, Dani, e tiveram umas coisas que você falou que eu queria que você contasse um pouco mais. Primeiro, você falou uma coisa interessante que quando você começou, há 18 anos, acho que você comentou, não tinha referência, enfim, não tinha
pessoas falando sobre o assunto, assim, né? Aqui não tinha 0 pessoas, mas assim, hoje a gente pode até dizer que ainda é pouco, né? Mas antigamente mais difícil ainda. Então, principalmente nessa parte de modelagem, de tecido. Eu imagino que era um universo bastante desconhecido, não só para o mercado no geral, mas para os estudantes, que você até depois trouxe eles para perto de você. Então, como é que foi construir essa... Poderia dizer que você construiu sua própria referência bibliográfica, não? Para atuar nesse meio? Então, eu tive muita ajuda da Kátia Castilho. Você conhece a Kátia, né? Nossa, a Kátia, eu tenho até que aproveitar esse momento para Sim, agradecê-la, né? conheço. Que ela vem com essa história, né? Acadêmica, bibliográfica. E a Ju Lopes também, que na época estava morando em Milão também, que ajudou a levar a moda inclusiva para todo esse cenário internacional. E a gente começou a construir um guia para o concurso, sabe? Então, assim, o que é a moda inclusiva? Mas é impressionante, porque assim, até hoje eu mudo assim, os conceitos, porque ela é tão orgânica, ela vai crescendo tanto, ela vai construindo junto, sabe? Com essa caminhada, assim. Então, o que eu escrevi, o que era moda inclusiva, assim, né, para mim, na época, há 15 anos, eu já mudei, sabe, Mari? Mas a gente criou um guia do que é a moda inclusiva, como que as pessoas, então assim, o que é legal para o cadeirante se vestir, é uma abertura na lateral, é o zíper, é o velcro, a gente queria seguir através dos estudos feitos com as pessoas dentro do hospital, para poder ter um guia, porque quando as pessoas iam se inscrever no concurso, elas não sabiam nem do que se tratava, porque você puxava na internet e não tinha nada. E acho que assim começou, como você falou, a ser construída toda essa referência mesmo. Eu sinto que o concurso ele foi um grande fomentador assim, do conceito da questão da moda inclusiva. E hoje, assim, eu fico super feliz quando você põe um hashtag moda inclusiva e vê várias publicações. Quando eu acho artigos, né, de mestres, estudantes, acadêmicos, falando sobre moda inclusiva, mesmo na internet, por mais que a gente tenha muito pouco, como você falou, eu acho que como eu vim assim de um cenário muito escasso, assim, né? Muito zero mesmo, nossa, eu já falo que caminhada, sabe, Mari? Fico assim, eu falo, nossa, que bom, assim, as pessoas estão começando a olhar, as pessoas estão começando a falar, as pessoas estão prestando atenção, as pessoas estão... Tá um movimento aí, estão tendo vozes, estão falando como elas gostam de se vestir, então, nossa, para mim isso foi uma grande caminhada mesmo. Porque você comentou, né, o que você pensou em definir como moda inclusiva, a sua definição lá há 15 anos, com certeza é outra hoje, porque foi uma construção de repertório muito grande, né? E tanto para você pessoalmente quanto para a moda. Mas, e daí era uma coisa que eu acho importante a gente falar, quais foram ou são as principais barreiras que você encontra, talvez até de forma sistemática, para que a moda inclusiva deixe de ser um nicho, assim? A primeira coisa é as pessoas, né, que hoje eu acho que elas já mudaram bastante, né, as próprias pessoas, o próprio público com deficiência, saber que tem peças que não são só para eles, mas que muitas pessoas podem usar. Lógico que a gente vai falar de corpos, todos os corpos são diferentes, né? Se a gente pensar assim, compra uma calça, faz uma barra, às vezes tem que apertar, então assim, a gente tem essa diversidade dos corpos, e que bom, né? Mas a gente consegue construir uma modelagem que a gente possa pensar, né, em contemplar diferentes corpos e principalmente, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual. Então você pode fazer uma etiqueta, eu sempre falei do QR Code, e aí o QR Code, tanto que os livros que a gente faz, né, que do concurso, sempre tem o QR Code. E o QR Code era uma coisa que até dentro da comunidade, né, das pessoas com deficiência visual, falava, não sei, o QR Code. Interessante que com a pandemia, hoje, você senta num restaurante, tem o cardápio com QR Code, né, na mesa. E o QR Code, ele é muito interessante, porque, assim, uma coisa que não é difícil de fazer, eu não vou colocar como uma barreira, mas vou colocar como as pessoas, assim, são coisas simples que, às vezes, as empresas, né, não pensam, mas que não vão agregar custo para você fazer, né, o produto. Então, você coloca um QR Code, você, além de contemplar na sua peça uma pessoa com deficiência visual, porque ela vai ter autonomia para comprar sozinha, ela vai ter autonomia para saber o que é aquela peça, você agrega um valor,
do que essa transparência hoje que a gente fala tanto, né? Que a gente quer tanto que se transforme dentro da moda. Então você vai colocar se o seu tecido é certificado, vai colocar quem fez a sua roupa. Então você vai agregar valor a um produto através do QR Code, que é muito legal, né? Que é um diferencial, que é um cuidado que você está tendo, né? Com o seu cliente, né? Um cuidado que você está tendo com os seus colaboradores. Então, eu acho que é pensar assim, que não é uma moda que você vai fazer customizada, porque às vezes as pessoas acham, mas vou fazer moda inclusiva, vou ter que fazer 3 peças customizadas para um tipo de deficiência, eu vou ter que fazer outra peça customizada. Não, não é isso. Dentro do seu mix de produto, você pode elencar algumas peças que tenham facilidades, né, para a pessoa com deficiência. Então, assim, esse eu acho que é o maior desafio, as pessoas entenderem que não é difícil você trabalhar essa questão da adaptação e poder oferecer isso na loja, porque assim, trabalhar com upcycling é muito legal, mas a pessoa tem que ter escolha, né? De ou poder comprar ou poder transformar. Eu acho que o poder da escolha é fundamental. E me parece que a gente poderia, daí é uma questão de mentalidade, mas muitas vezes, até mesmo quando a gente olha na sustentabilidade como um todo, é só um erro de design, né? Se a gente pensasse que, enfim, talvez a troca de um aviamento poderia fazer toda a diferença, a gente vê o papel, o real papel, a real função ali do designer de moda, né? Porque tem uma coisa que eu sou formada em moda, né? E acho que a gente tem essa percepção muito clara de que os designers hoje, eles têm uma função muito de copiar e colar produtos, né? Pensando muito pouco sobre quesitos que vão para além dessa questão estética. E então me parece que se a gente colocar o debate do design no centro da conversa, a gente pode andar mais ou mais rápido, porque quando você diz assim, às vezes é só uma adaptação numa peça que poderia atingir um público inclusive maior, né? As pessoas com deficiência, as pessoas sem deficiência, enfim, você teria inclusive mais oportunidade de venda. E eu fico pensando que isso é talvez um design mal desenvolvido, né? Talvez um conceito de design mal desenvolvido, porque o design deveria estar aí para isso, né, para enxergar as necessidades das pessoas, que vão para muito além da estética. Então, eu queria que você falasse para a gente a tua relação com os estudantes. Eu acho que talvez, e me corrija se eu estiver errada, mas é uma estratégia para a gente repensar esse olhar de como a gente atua com design de moda hoje, né? Total, nossa, muito bem colocado. Até porque se a gente pensar, né, até nessa questão do design, dentro das universidades, né, de como... Porque a gente trouxe isso, que nem você falou, né, de copiar e colar, e a gente trouxe tudo isso, né, para cá, né, vou falar Brasil, né, e até os nossos croquis, eles têm padrões europeus, porque a gente seguia livros, né, de fora. Então, você não vê um croquis de um cadeirante quando você vai criar, né? Como que você vai criar esse corpo que ele está sentado, que a cadeira ela faz parte desse corpo? Interessante isso, quando você começa a pensar até como é o começo, o início do processo de criação, né, da peça. E a questão dos estudantes é muito interessante, porque às vezes a gente chega, né, e mostra, e eu gosto sempre de levar, sabe, algum amigo meu com deficiência, alguém que participou do concurso, nas universidades, nas salas de aulas, nas palestras, porque, assim, é o lugar de fala da pessoa, né? Eu tenho, assim, o meu lugar de fala do estudo, de design, né, da empatia, e quando as pessoas, né, os estudantes olham, né, tipo o Dani Massafera, que é um amigo meu que sofreu um acidente, que é amputado do braço e da perna, e ele é super estiloso, e ele conta a dificuldade dele se vestir, as pessoas falam, nossa, como é que eu nunca pensei nisso, né? Nossa, quando eu for fazer agora meu TCC, eu vou pensar de colocar um elástico para ele conseguir subir o zíper. Então é muito interessante, porque você vê que as pessoas não chegou a informação nos estudantes, né? Porque quando chega a informação, as pessoas começam a falar, nossa, uau, isso é legal. Vou pensar diferente, eu vou construir diferente, ou melhor, eu vou desconstruir para construir. Eu acho que a gente está bem nesse lugar. E levando em consideração também, né, Mari, que a moda inclusiva entra muito bem nessa questão da sustentabilidade.
inclusive, para quando a gente começar a criar o produto, né? Porque você vai trabalhar com a questão do social. São relatos, assim, inúmeros relatos das pessoas que começam, que fazem os cursos, né, de upcycling, ou que começam a adaptar suas peças, ou comprarem nessas poucas, né, marcas mais lindas que a gente existe aqui no Brasil, e que falam, nossa, depois que eu comecei a resgatar minha identidade, eu arrumei emprego, eu arrumei namorado, eu tenho amigos, eu saio, eu vou em barzinho, eu vou no cinema. Para aquele estudante, aquilo faz a diferença. A hora que você tem esse feedback da pessoa com deficiência, o estudante vê isso, ele fala, nossa, né, eu posso trabalhar a moda como esse papel transformador dentro de um pilar da sustentabilidade, né, do pilar social, porque essa pessoa ela vai sair para trabalhar, ela vai entrar, né, na sociedade, né, ela vai ser incluída, ela vai gerar renda, ela vai movimentar. Então, você está trabalhando no social, você está trabalhando no sustentável, porque algumas peças que estão paradas, né, elas estão sendo movimentadas, recriadas através do upcycling também, ou do próprio armário, né, da pessoa com deficiência, que começa a ressignificar e adaptar. Então, você movimenta, né, essas peças. E o ambiental, né, também. Então, é o econômico, social e ambiental. Então, eu acho muito legal que a moda inclusiva ela vem com essa questão da sustentabilidade, da cocriação, e eu sinto que a gente está nesse movimento mesmo, né, de transformar. Ainda não sabemos direito como, né, eu acho que a gente está bem aprendendo, experimentando, né, Mari? Eu acho que a gente está nesse lugar de experimentando, porque o jeito que está não dá, então vamos tentar fazer diferente, né? Quando você falou que os estudantes nunca tinham parado para pensar, né, nunca tinham visto o croquis, porque de fato a gente não vê e tal, eu acho que tem uma questão que é importante a gente ressaltar, que isso é um reflexo da invisibilidade, né, das pessoas com deficiência na sociedade como um todo. É como se elas não existissem, a gente não as vê, e aí você não consegue nem pensar para elas, porque se elas não existem no meu universo, não tem como eu fazer um design que realmente vá alcançá-las. E daí a importância de realmente mexer nos pauzinhos do ensino. Mas uma coisa que talvez seja legal você... a gente já até conversou sobre isso, eu acho, mas as pessoas que se envolvem com o universo da moda inclusiva, em sua maioria, normalmente são pessoas que têm algum familiar, algum amigo com deficiência, não é, Dani? Ou você vê que cada vez mais pessoas que talvez não tenham tanta proximidade, não conheçam ninguém e tal, estão adentrando esse mundo, porque eu acho que isso é uma questão, né? Quando você vive com uma pessoa com deficiência, também tem uma sensibilidade, aí isso vai dando robustez ao movimento. Eu fico pensando um pouco sobre isso e exigindo, né, que as pessoas com deficiência saiam da invisibilidade, porque também é o que você falou, assim, faz parte, sem dúvidas, do grande guarda-chuva da sustentabilidade, porque não existe sustentabilidade só para alguns, ou ela é para todos, ou ela não é, ou ela não é, né? Então é muito importante a gente ter isso em mente, porque às vezes a gente acha que isso, que sustentabilidade é fazer um produto com menos pegada de carbono e menor uso de água. É também, mas não só, porque ela tem que alcançar todo mundo, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa tua experiência com relação às pessoas que vão chegando e vão se encantando pela moda inclusiva, se é uma coisa de que realmente a gente está mudando a percepção social, e eu acredito que em partes isso tem muito a ver, mas acredito que você vai poder falar melhor, e também a questão de ter alguém próximo, né, porque para essas pessoas não é invisível, quando você tem alguém próximo, a questão não lhe é invisível, né? E eu acho que isso é muito, talvez seja um bom impulsionador, junta o desenvolvimento da moda inclusiva enquanto esse campo de atuação, de reflexão, de estudo e pesquisa, com as pessoas que precisam de soluções para isso, mesmo que elas não sejam a pessoa com deficiência, mas porque elas tem alguém que elas cuidam, e daí também eu acho que é muito legal a gente trazer que este trabalho, às vezes, de cuidado, em alguns casos, também pode ser facilitado por essa roupa pensada, né? E assim, e da própria pessoa com deficiência ter essa potência, né, de pensar e de questionar e de falar, eu quero, sabe, né, de comunicar isso. Porque, olha, é muito interessante, né, foram 10 anos de concurso, e no começo eu tinha
pouquíssimas inscrições. Eu estou falando até dos concursos, porque eu tenho números, né? Então a gente consegue falar até com uma base científica. E do meu sentimento, assim, é total isso que foi externalizado, né, no concurso. Então, as pessoas que chegavam eram pouquíssimos alunos, e realmente eram pessoas mais conectadas, que conheciam, que tinham um vizinho, ou que tinha um amigo de colégio, ou que tinha um primo, que aí o primo tinha uma questão de como se vestir, de uma irmã. Nossa, teve uma estudante logo no começo, que a irmã dela tinha uma sensibilidade e ela tinha muito espasmos. E aí, através do concurso, ela descobriu que a questão dos espasmos, né, fora muitas coisas, mas o que despertava muito era a costura da roupa. E ela começou a fazer as roupas com a costura para fora. E a irmã dela teve assim um avanço, né, regressivo dos espasmos, assim, né? Começou a ter menos espasmos depois que ela começou a costurar para fora. Olha que interessante, a gente nunca ia pensar que a roupa, porque como ela não fala, que a roupa que dava, ela querendo se expressar que estava machucando, né? Então chegavam as pessoas com familiares, com amigos. Já no final do ciclo, né? Já no oitavo, no sétimo concurso, oitavo, eu já começava a sentir que tinha um interesse maior dos estudantes em repensar a moda, né? Em desconstruir modelagens, em pensar em diversidade dos corpos, e eu sinto que a moda inclusiva ela veio assim muito próxima da explosão do plus size, né? Do movimento que o plus size teve, até lembrando muito da Flávia, né? Que foi assim uma grande ativista, e aí você já começa a repensar os corpos, aí o Fashion Revolution também, né? Trazendo todas essas questões dentro da moda, você com essa sua fala ativa maravilhosa e levando para as pessoas. Então, eu acho que foi uma movimentação de várias coisas dentro da moda, né, para se repensar tudo. Então, eu sinto que começou a ter mais interesse no final, com certeza, de que não tinha familiares, mas no começo era isso, pessoas que tinham conhecimento e alguém próximo. Já para o final, já estava dentro desse movimento que foi sendo construído, né? Através de pequenos movimentos e que todos estavam falando exatamente isso, de transformações, de novos modelos, né, de negócio, de novos modelos de expressão, de novos corpos, e isso é muito legal, né? Saber que a gente consegue, né, tá trabalhando, olhar para o outro, né? Mesmo conseguir olhar para o outro, mesmo sem, com empatia, né? Se colocar ali no lugar do outro. Isso foi muito interessante também, nessa caminhada. Dani, você falou que o concurso está são 10 anos de concurso, mas o concurso ele ainda está de pé. Imagino que pela pandemia a gente está vivendo situações atípicas, mas o concurso ele também virou um evento, assim, ficou uma coisa maior, né, Dani, nesses últimos tempos, com palestras e tudo mais. Ele ainda é algo que faz parte da sua atuação. Então, na verdade, o concurso ele teve esse ciclo de 10 anos, aí a gente teve mudança, né, política dentro do governo, a doutora Lina Mara atuou durante, né, 2 gestões, e como tudo, né, como todos os ciclos, e aí a gente acabou encerrando, né, nosso ciclo dentro da secretaria. Eu moro em Paraty hoje, né? Não sei, nem falei da minha vida também, dessa questão da moda, até vou falar porque que a moda inclusiva hoje eu penso ela também um pouco mais dentro dos processos também internos da moda, não só com o produto, né? Eu acredito que você tem que ter pessoas com deficiência, pessoas da zona rural, zona costeira, enfim, trabalhando dentro do ciclo para você, né, poder produzir, né, poder pensar nessa diversidade ao longo do processo criativo e ao longo da construção, né, de todo o produto. Então, a moda inclusiva, para mim, não é só você estar hoje com o produto final para atender as pessoas, mas é você contemplar as pessoas dentro de todo o processo do mercado. E aí eu vim para Paraty trabalhar também com essa questão do resgate das costuras, né, dos povos originários, que aqui tem bastante, como a inclusão também, né, nesse guarda-chuva, né, da inclusão que é muito grande, né, Mari? Assim, a gente pensar, né, eu não gosto de falar minoria, porque para mim a minoria é a maioria, né?
das pessoas que tinham realmente invisibilidade por esse sistema que a gente estava vivendo, porque eu acredito que a gente está se transformando, né, dentro dele. E aí, eu até estou querendo, até estava conversando de começar a ressignificar o concurso. Como que a gente pode fazer esse concurso diferente? Porque quando ele começou em 2008, foi necessário que a gente fizesse um concurso só para pessoas com deficiência, né? Que é o desnivelar para nivelar, né? Para a pessoa olhar e falar, nossa, preciso fazer uma roupa para essa pessoa, né? Hoje eu acho que a gente já pode pensar em corpos para todos também, né? E contemplar, então, num desfile, não ter só um desfile só para pessoas com deficiência, mas que essa pessoa com deficiência esteja contemplada dentro de uma marca, né? Num desfile, nesse novo cenário também da pandemia. Mas eu estou querendo, sim, e deixo aí até o convite para quem tiver ideias, sugestões de construções, de um novo modelo aí de concurso para a gente estar trabalhando. Sim, porque eu acho que tem uma coisa da necessidade contínua de reinvenção conforme as coisas vão mudando também, né? E isso eu acho que é uma das dificuldades da gente que trabalha com a moda, mas que de alguma forma precisa estar com esse contato constante com as pessoas e alcançando mais pessoas, que é como é que a gente se reinventa, né? Para trazer um debate que ele precisa ser contínuo e dentro das suas possibilidades eficaz. Mas tem uma outra coisa que você comentou que eu acho importante a gente ressaltar aqui, para não passar despercebido por quem está nos ouvindo, que é muito importante que você trouxe, que a moda inclusiva não é só sobre produtos. Ela é sobre uma nova forma, de fato, de pensar sobre as pessoas com deficiência e tirá-las dessa invisibilidade e incluí-las na sociedade de fato, né? E aí você comentou sobre a questão do trabalho, de ocupar de estar em determinados lugares, porque, sem dúvidas, né? Pensa só dentro de um escritório, de uma marca de moda. Se a gente tivesse um designer, uma estilista com algum tipo de deficiência, com certeza este assunto surgiria ali, né? E se a gente tivesse ainda mais do que uma pessoa, que é o necessário, a força de promover mudanças ali, né? E tentar alavancar essa mudança a partir de dentro, de uma certa forma. Então, é bastante importante isso que você pontuou, que a moda inclusiva, como moda, né, não é só sobre produtos, né, é sobre pessoas, como o Jackson Araújo costuma falar, mas é sobre a forma como a gente se relaciona em sociedade também, né, porque a gente viu como revela, como a falta de vestimenta para pessoas com deficiência revela, na verdade, um déficit social, né, um problema social gravíssimo que a gente tem de invisibilização, capacitismo e preconceito, né? Maravilhoso. É isso mesmo. E você sabe que agora, conversando com você, que eu tive esse insight de que você falou do concurso, né? E como, na verdade, olha, é tudo tão orgânico, né? Tudo tão, tão legal, que hoje eu tenho um projeto, né? Que ele é realizado pelo Centro Cultural São Paulo, com a curadoria do Bertolini, né? E da Érica Palomino, que é o panorama da criação inclusiva, que a gente fez o primeiro ano passado, né? Era para fazer presencial, chegou a pandemia, foi assim minha primeira experiência com esse cenário de Zoom e conversas online e já, né, criando novos modelos, né, novas formas de conversar em relação à moda e outros assuntos também que permeiam, né, o comportamento, que a moda ela é isso, foi o que você falou, ela é o reflexo do que a sociedade está vivendo, né? Então, a gente, através da moda, consegue perceber essas invisibilidades, né? E através da música, da arte. E aí a gente tem esse projeto que a gente vai fazer esse ano de novo. E eu acho que é isso, sair agora, né, dessa questão que foi o desfile e ter mais assuntos. E uma coisa que falta muito é essa questão de você abrir uma internet, né, um editorial de moda, você ter uma representatividade dos corpos, né, dentro daquele estilo, com aquela identidade. É difícil a gente ver isso, né? Hoje, ainda com essa questão do Instagram, das mídias sociais, a gente teve, na pandemia, um crescimento muito grande de formadores de opiniões com deficiência em relação à moda. Eu fiquei muito feliz, sabe, em ver como isso movimentou, como as pessoas tiveram vozes e foram à frente das câmeras e começaram a mostrar como elas gostam de se vestir, falar suas verdades, né, e falar
sobre a identidade, falar de como elas se expressam. Então, é bem esse lugar aí da moda mesmo. Dani, e conta pra galera que tá ouvindo onde as pessoas podem saber mais sobre seu trabalho, sobre moda inclusiva, enfim, deixe refs e arrobas. Bom, tem o arroba da moda inclusiva, mas eu, como uma não digital, preciso até de ajuda. Eu acabo postando mais assim no meu pessoal, né, questões assim sobre a moda inclusiva, que é o arroba Dauler, né, DAULER. Tem o arroba moda inclusiva, e aí lá eu tento pegar, sabe, assim, as informações que eu acho interessantes. Hoje tem pessoas maravilhosas com deficiência falando sobre o capacitismo, falando sobre identidade, falando sobre moda, falando sobre upcycling. E aí eu tento colocando, né, essas falas dentro da minha página mesmo, né, fazer colocar os pontos importantes assim que eu consigo ter acesso para compartilhar, né, para dar essa mais voz, né, como os aliados, né? Outro dia a gente estava conversando e aí eu deixo também uma dica de um documentário maravilhoso que é o Creep Camp, que ele foi dirigido pelo Obama, tem na Netflix, que é o começo da história, né, das pessoas com deficiência e da luta das pessoas com deficiência nos Estados Unidos. E aí eu sinto que nós, assim, designers e pessoas que não têm deficiência, né, pelo menos hoje, porque a deficiência, hoje como a gente fica até mais tempo, né, vivendo, nós acabamos ficando mais velhos, né, tendo problemas no olho e de locomoção, e com a idade acabamos até se tornando, né, deficientes em algumas mobilidades. E aí, da gente ser aliados, né? Então, nós somos aliados e de compartilhar essa informação. Então, eu sinto, assim, um propósito de ter esse compartilhamento das informações da fala das pessoas com deficiência. Essa aliada, né? De compartilhar esse lugar de fala, esse protagonismo das pessoas com deficiência. É isso que eu tento fazer dentro das minhas redes sociais também e colocar os meus estudos, né? Não, é um espaço de disseminação de informação também, né? Por isso que eu quis que você deixasse, e achei maravilhoso a referência ao documentário, não conhecia, fiquei curiosa, inclusive, para assistir, achei muito bom. E acho que é isso, Dani, só agradecendo de novo. Se você quiser deixar uma mensagem final, agora é o momento. Eu acho que a minha mensagem, assim, conversando com você agora, assim, é de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, que é uma pessoa que eu admiro demais, que tem essa voz aí da transformação. E, gente, força, que estamos no momento da transformação, assim, né? É isso, experimentar, né? Não ter medo de errar. Porque o novo a gente não sabe, desconhece, né? 100% inclusivo, 100% sustentável, a gente ainda não chegou, mas a gente vai chegar. Juntos a gente vai construir uma sociedade assim, mais justa, mais democrática para todos nós. É isso, Dani. Super obrigada. E galera que tá ouvindo, a gente se vê no próximo Backstage. O podcast Backstage é uma produção do Modifica. Se você gosta de ouvir este e nossos outros podcasts, não esqueça de assinar o Clube Modifica. Colaborar financeiramente com o jornalismo independente é a melhor forma de manter nosso conteúdo livre de paywall e com cada vez mais qualidade. Lembrando que quando você colabora com o Clube Modifica, você remunera uma série de profissionais que fazem o Modifica acontecer. Acesse modifica.com.br/apoie e saiba mais. Conheça o Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também, nosso podcast mensal sobre política e meio ambiente, sempre com pessoas convidadas debatendo as convergências entre Brasília e sustentabilidade. O Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também faz parte do trio de podcasts do site Modifica.